Hoje eu vim compartilhar com vocês uma história que aconteceu com a nossa família, que me ensinou muitas coisas e por isso que eu quero compartilhar. A nossa casa é uma casa onde está o meu pai, a minha mãe e nós somos três filhos. Eu sou a do meio. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, a gente já vivia algumas coisas dentro da nossa casa. Passávamos dificuldade financeira. A minha mãe era uma mulher que ficava ali em casa, né, não tinha um trabalho, algo do tipo, até porque o meu pai, ele tinha muitos ciúmes. E ele tinha os ciúmes da minha mãe, não permitia que a minha mãe trabalhasse e ao mesmo tempo também não dava dinheiro pra gente, sabe? Então era uma situação muito delicada. Já passamos por vários constrangimentos, por várias necessidades. E o meu pai, ele nunca foi mão aberta, o que fez com que a minha mãe tomasse uma decisão um pouco mais prática, que não é o mais bonito, mas é o mais prático. Chegou um momento em que não tínhamos muita comida em casa, os nossos animais não tinham nada de comida, então a gente tinha que dividir do nosso. Era uma situação precária e pedir dinheiro para o meu pai era praticamente uma ofensa. Então, quando a minha mãe tomou essa decisão de ficar com pessoas, sair com pessoas e tentar buscar sustento na rua para trazer para casa, ela buscava fazer isso nos horários que meu pai não estava. Então, meu pai saía cedíssimo para trabalhar e ela saía também. E ela sempre voltava na beirada das 5 horas, porque o meu pai voltava depois das 5. E assim, ela conseguia levantar uma graninha e trazer coisas para casa, comida, ração e um pouquinho mais de dignidade pra gente, né? Eu sei que a escolha da minha mãe sair, se envolver com outros rapazes e conseguir esse dinheiro não é certo, mas foi a forma que ela melhor encontrou. E uma dessas vezes em que ela saiu, aconteceu o quê? A gente foi pro colégio, meu pai foi trabalhar e minha mãe também foi trabalhar. Nós chegamos do colégio, deu o horário da minha mãe chegar e minha mãe não chegou. Quando meu pai chegou, meu pai estava perguntando cadê minha mãe e a gente começou a tentar entender onde ela estava, o que tinha acontecido. E aí, naquele momento, foi o suficiente para o meu pai levantar a hipótese de que, na verdade, a minha mãe tinha fugido com outro cara. E ele batia nessa que sua mãe fugiu com outro cara, sua mãe fugiu com outro cara. E a gente ficava tipo, será que a mamãe ia fazer isso? Não é possível. A gente tinha um relacionamento muito bom com a nossa mãe. A gente não queria acreditar que, de fato, a minha mãe tinha fugido com alguém, sabe? Meu pai ficou muito nervoso com isso e ele arrotava isso pra todo mundo. E a gente falava, tipo, não, pai, calma, né? Nossa mãe vai voltar. Acontece o quê? Que nesse dia que ela sumiu, a gente ficou esperando ela a noite inteira e ela não voltou, sabe? No outro dia, a minha mãe nem um sinal. Detalhe, ela não levou o telefone dela, mas ela também não levou as roupas dela. Então, eu e minha irmã começamos a conversar sobre isso. A gente passou a madrugada inteira falando, não é possível. E entendendo o que poderia ter acontecido com ela. Óbvio que pro meu pai ela tinha fugido com um homem, mas pra gente poderia ter acontecido alguma coisa com ela, mais séria, sabe? Mais grave. Nós esperamos meu pai sair pra trabalhar, começamos a mexer nas coisas da nossa mãe. E não fazia sentido ela ter fugido e não ter levado uma muda de roupa, ou ela ter fugido e deixado todos os documentos pra trás. Então, quando meu pai chegou de serviço, a gente foi falar com ele, porque já tinha dado mais de 24 horas do sumiço da minha mãe, de nenhum sinal dela. A gente foi explicar e tentamos convencê-lo de que ela não fugiu, porque não tem como fugir e deixar os documentos para trás, sabe? Sem documento você é uma pessoa que não existe, então não fazia sentido a mãe fazer isso. Então a gente começou a convencer o meu pai de que ela não tinha fugido, que tinha acontecido alguma coisa para nós irmos até a delegacia, porque já tinha dado 24 horas do sumiço dela. Nós fomos até a delegacia. Acontece que quando a gente chegava lá, o meu pai ele não deixava a gente passar para delegada, para as pessoas, a nossa aflição, a nossa angústia, que a nossa mãe sumiu, que ela não deu um sinal de vida, que ela não levou documento, que ela não levou roupa, que ela não levou celular, que tinha alguma coisa errada acontecendo. Meu pai, lá na hora dos depoimentos, ele ficava falando, ela fugiu. Eu tenho certeza que ela fugiu. Então, as delegacias acabavam falando, se você acredita que ela fugiu, ela foi por conta própria. Não tem por que a gente abrir uma investigação. E isso a gente ficava muito chateado com meu pai, porque a gente sabia que tinha acontecido alguma coisa. Nós, filhos, sentíamos isso. Só que ele estava muito bravo, sabe? Ele não estava acreditando no que realmente aconteceu na nossa hipótese. Pois bem, foi passando e aí passou mais um dia. No terceiro dia de sumiço da minha mãe,
Teve um momento em que eu tava assim, aqui na minha cidade tem tipo o Provão Paulista. E esse provão é um dia que a gente vai pra fazer uma prova. Meu irmão e a minha irmã estavam na casa da minha tia e eu recebi uma mensagem de um número desconhecido, ainda dentro da sala de aula. E o número falava que era minha mãe. É óbvio que na hora eu não acreditei, eu fiquei nervosa e comecei a falar, se é você, então me manda o áudio. E ela me mandou um áudio. E ela me explicou que, tipo, sou eu mesma. Só que óbvio que eu não acreditei, sabe? Tipo, então prova que você é minha mãe. E ela me mandou um áudio. E ela me falou onde ela tava. E aí deu tempo de eu avisar pra minha irmã. Foi o prazo de eu avisar pra minha irmã e eles tomaram meu telefone. Porque não pode usar celular dentro da sala de aula. Então, até o fim da prova, eu não tive contato nenhum mais, sabe? Do que tava acontecendo. E foi um dia tão angustiante, porque como eu tinha prova, eu precisava de ter foco e ter atenção. Eu já vinha aflita, né, pelo sumiço da minha mãe, pelo desaparecimento dela. Mas quando ela apareceu, o que eu queria mesmo era ir lá, encontrar com ela, abraçar, saber o que de fato aconteceu. Pois bem, eu terminei a minha prova e fui correndo pro lugar que eu tinha falado pra minha irmã que a minha mãe tava. Quando eu cheguei lá, gente, a minha mãe, ela tava toda estraçalhada. Ela tava com o cabelo todo bagunçado, ela tava toda arranhada, ela tava toda marcada, ela tava com a roupa rasgada, ela tava toda machucada, sabe? E naquele momento foi muito desesperador, ela chorava, e aí veio o relato da minha mãe do que de fato aconteceu. Aquele dia ela saiu sim, e ela conseguiu pegar o dinheiro e fazer o que ela fazia para levantar a graninha para trazer para dentro de casa. Só que ela disse que quando ela estava voltando para casa, passou um carro com os vidros todo preto, com 3 homens dentro, e colocou ela dentro desse carro. Levaram ela até a saída da cidade, no meio de um matagal. E ali eles bateram nela, eles estupraram ela, e ela disse que a última coisa que ela ouviu, e ainda bem desacordada, era eles perguntando se matavam ou não. Sabe, tipo, a gente mata ela? E eles falaram, não, eu acho que ela já foi. Porque foram 3 homens, que ela foi espancada, que ela foi estuprada, sabe? Ela foi machucada. Só que como ela estava no meio do mato, ela levantou quando ela se sentiu melhor e começou a vir andando. E a minha mãe ficou andando durante todos esses dias até chegar na nossa casa, sabe? Até conseguir pedir uma ajuda, até conseguir falar com alguém para mandar uma mensagem para tentar explicar o que aconteceu e avisar aonde que ela estava, sabe? Minha mãe, ela foi pro hospital, teve que fazer vários tratamentos, ela ficou muito mal com essa situação. E assim, o meu pai, claro, né, ele viu ali a situação, ele viu o que tinha acontecido, mas o que mais chateia é que ele fala que se ela não tivesse ido aprontar, isso não tinha acontecido, como se a culpa ainda fosse dela, sabe? Só que a gente prefere escolher a narrativa de que se ele fosse um bom marido, se ele proporcionasse uma condição melhor pra gente, a minha mãe não estava buscando solução na rua e escondida. É uma situação delicada mesmo, mas isso me fez abrir os olhos para muitas coisas. Primeiro, você saber o tipo de homem que você se casa, sabe? Você saber se ele realmente vai poder te proporcionar uma vida tranquila, no qual você não precisa passar por essa situação. E o segundo é tomar cuidado também na rua, porque a gente fica assistindo casos, a gente vê relatos, a gente conta história, escuta história, lê história, vê filme, vê novela, notícia. A gente acredita que nunca vai acontecer com a gente, né? Temos medo? Temos medo. Mas a minha mãe, ela foi uma vítima. Para vocês terem ideia, minha mãe, ela ficou tão perturbada que qualquer homem que passasse do lado dela ou que tocasse nela, era motivo dela se assustar, era motivo dela se ausentar, era motivo dela fechar. Ela desenvolveu vários tipos de transtorno, teve que tomar medicação, ela teve que ter acompanhamento do médico para ela poder seguir a vida dela, sabe? Foi um momento muito delicado. Deu tudo certo dentro de casa. Meu pai é como se fosse um cristal. Você tem que tomar cuidado com o que você fala para ele não quebrar, sabe? Tipo, é uma coisinha que ele quer uma boa reputação na cidade. Ele quer ser bem visto, ser bem falado na cidade. Então, toda essa situação foi muito prejudicial para nossa família. Mas ao mesmo tempo, eu agradeço muito a Deus, porque a minha mãe, ela foi uma vítima, mas ela foi uma sobrevivente. Eu sei que ela ter saído para fazer o que ela estava fazendo com outros rapazes, talvez não foi o melhor caminho, né? Fica feio para ela, mas ela não tem culpa de ter sido abusada. Não é porque ela estava fazendo uma coisa por escolha própria que ela tem que carregar a culpa de ter passado pela dor que ela passou. E quase que ela morre. E ela tá viva, graças a Deus, para contar a história e para nos trazer esse exemplo. Hoje eu olho para mim e eu agradeço que a minha mãe tá aqui e aprendo muito com essa história e sempre que eu posso eu falo para as pessoas tomarem cuidado, meninas jovens, sabe, que sai de casa, que anda sozinha, que apronta, que foge, tudo pode acontecer. E a minha mãe já era uma mulher mais velha
com vários filhos, né, com 3 filhos, e ela foi vítima. Imagina a gente que é nova, que não tem conhecimento, que não tem sabedoria, que tá à flor da pele aos olhos desses agressores. Para eles, nós somos presente, e por isso que a gente tem que ouvir os nossos pais quando eles tentam passar segurança pra gente, quando eles tentam alertar do perigo do mundo. E é só quando a gente vê casos na nossa frente, pessoas que a gente ama, no mais profundo da nossa alma, sendo uma vítima, é que a gente vê como essa agressão tá mais perto do que a gente imagina. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Eu achei essa história muito necessária, exatamente pelo aprendizado que a gente tem com ela, né? Realmente, o homem ali, ele tinha esse papel, sim, de ajudar os filhos e ajudar a esposa. Fico muito triste quando eu vejo homens que têm esse egoísmo, sabe? Que acredita que não tem o dever de sustentar uma família, de dar o melhor para a família, né? Porque a família sempre é um equilíbrio ali, é um lugar de paz, é um lugar bom, mas provavelmente esse ambiente era um ambiente cheio de transtornos, né, de coisas ruins, e levou essa mãe a fazer essa escolha. Também acho muito justo, a gente não deve julgar uma mulher. Uma coisa é ela escolher ter relação com outro homem, uma outra coisa é ela ser forçada a isso. Então, sim, aconteceu um dos piores crimes. Ela não fala se denunciaram, se foram atrás. Eu acredito que pelo trauma da mãe dela e pela idade também, pode ser que ela prefira se recuar, né, prefira não levar isso adiante, mas eu quero usar essa história para encorajar vocês que são filhos, que sabem da situação, que sabem que existiu uma vítima, a aconselhar essa vítima a denunciar, sim. Às vezes é a sua denúncia que é o pontapé para um caso ser aberto, para uma investigação ser cumprida, para juntar com outros relatos e comprovar mais um crime de algum agressor. Então é muito importante o papel de vocês. Nós somos vítimas, nós não temos que ter vergonha, nós não temos que ter medo. Se você quiser denunciar, você pode discar 100. Se você quiser chamar uma polícia ou algo do tipo para um momento que está acontecendo, um flagrante, é 190 para a polícia. Se você vê também uma mulher machucada na rua precisando de ajuda, você pode ligar o 193, que é para bombeiros, e pede ajuda, gente. Pede ajuda. E se você também já passou por isso, conhece um sequestro, uma história de sequestro, algo que a gente pode somar aqui no canal para contar para outras pessoas, me mande no storiescanaldepaula@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.